Bom, boa noite a todos. Eu sou Ana Paula Oliveira, da Casa Irmã Eurípides Barçanufo, aqui pertinho de vocês. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do semeador, que está lá no Evangelho, no capítulo 17, itens 5 e 6. Então vamos dar uma lidinha na parábola para a gente poder se situar. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e profunda e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então está em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Então, mais uma vez, Jesus traz aí os seus ensinamentos através de parábolas. E quando a gente vai estudar as parábolas, principalmente através de Haroldo Dutra Dias, que acho que muitos, se não todos, devem conhecer, e de Severino Celestino, eles são grandes conhecedores do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, eles trazem aí um conhecimento muito grande em relação a isso. E eles vêm falando para a gente, olha, a parábola não é só uma história, uma narrativa, ela pode ser um conto, um símbolo, uma metáfora ou até um poema. Então, é uma forma de expressão que faz com que mostra um caminho para Deus e faz também uma análise do comportamento humano, nos diz Severino Celestino. Essa forma de ensinamento, ela era muito comum entre os hebreus e entre os gregos. Jesus não trouxe nenhuma novidade, não. Era uma forma comum, era muito familiar àquele povo essa forma de ensinamento. Mas é claro que só iria entender quem tivesse ouvidos de ouvir, quem já tivesse preparado para recepcionar aquelas palavras de Jesus. É claro que assim, para os discípulos, para aqueles que estavam mais próximos do mestre, eles tinham, assim, vamos dizer assim, uma aula particular, porque ele trazia aí umas explicações em relação a essas passagens aí, essas parábolas. Mas para a maioria das pessoas que não tinham entendimento naquele momento, elas iriam ter, né? Hoje nós temos aí a nossa doutrina espírita, até quando a gente lê, a princípio, a gente lê assim, essa parábola, a gente não entende. Então, vem os espíritos nos trazer aí a explicação para que a gente possa compreender o que Jesus quis passar para a gente, né? A gente pode colocar, falando aí de parábolas, né? Dessa parábola, falando desses personagens daí da parábola, vamos falar do semeador. Quem seria esse semeador? A gente pode falar que é Jesus, né? Jesus é o grande semeador, é o modelo, é o guia que Deus nos legou, né? O tipo mais perfeito que Deus legou à humanidade. E nós temos o privilégio, né, de hoje podermos estudar essa mensagem de Jesus. Eu estou vendo uma série
na Netflix. Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda da Netflix, não, mas semana passada, uma amiga do coral, lá do Eurípides de Barçarufo, ela comentou comigo e falou, poxa, você já viu a série? Aí eu falei assim, não, ainda não vi, não. Aí eu peguei, eu já tinha até, olha só, eu já tinha até separado, né, que a gente coloca lá na lista, já tinha até separado a série. Aí eu comecei a ver. The Chosen, né, Os Escolhidos. Eu estava vendo, eu acho que já tem até a terceira temporada, alguma coisa assim. Na Netflix só está disponível a primeira temporada. E vem trazendo justamente, vem falando da vida de Jesus. Mas é interessante porque, pelo menos os filmes que eu tenho visto, né, que eu vi ao longo da vida sobre Jesus, falam muito da crucificação, né, daqueles últimos momentos de Jesus, de sofrimento, né? Essa série não, ela vem falando de Jesus desde o começo, quando ele e volta assim ao passado, né? Jesus criança e tudo mais, mas ela vem assim falando no Jesus antes dele começar a pregar publicamente, né? Não é uma série espírita, é claro, mas eu tenho que confessar que é emocionante. A gente vê um Jesus, pelo menos é colocado ali, e isso traz uma emoção quando a gente percebe um Jesus ali, escolhendo os seus discípulos, comendo com eles, abraçando, um Jesus sorrindo, um Jesus rindo. E ela, assim, nessa primeira parte, né, ela vem trazendo algumas, e eu acredito que seja no correr, né, da série, seja assim, vem trazendo para a gente as principais passagens de Jesus, né? Começa lá quando ele transforma a água em vinho, né? Então é tão interessante, é engraçado isso, né? A gente sabe, o nosso consciente sabe que é um ator com as características de Jesus, mas a emoção fala mais alto, né? E a gente se emociona com aquilo, a gente se envolve, é engraçado isso, a gente esquece que é uma série, a gente se envolve, pelo menos foi assim, né? Em muitos momentos eu me emocionei, então toda vez, eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de Chico, né? A gente escuta as mesmas passagens de Chico Xavier, mas quando a gente escuta, a gente se emociona ou a gente ri, né? Porque ele tinha essa leveza aí, ele falava mesmo das dificuldades dele e fazia com que a gente risse. Então ela desperta isso, né? E a gente sente o mestre tão próximo da gente, né? Um mestre que a gente sabe da condição evolutiva dele, mas naquele momento em que ele estava encarnado na Terra, ele era um mestre muito próximo, e tinha que ser assim para poder atingir os corações, né? E isso é assim extremamente interessante. Então, quem quiser, quem tiver interesse, puder, né, vejam, né, se envolvam, se deixem envolver nisso. Mas a gente pode colocar também como semeador todos os missionários, todos os emissários do Cristo, de todos os tempos. Cristo, a passagem aqui, a leitura inicial estava falando disso, vem trazendo os seus emissários, nós nunca estivemos sozinhos. Antes de Jesus, depois de Jesus, hoje nós temos aí os emissários de Jesus. Todos aqueles que se incumbem de levar a boa nova a todos os campos. Sejam esses emissários encarnados ou desencarnados, né? Então, todos aqueles que cumprem esse papel aí, a gente pode dizer que são aí os semeadores. Na pergunta 627
do Livro dos Espíritos, vem falando assim para a gente. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Quer dizer, olha a pergunta de Kardec, né? Se referindo aí a Jesus já disse tudo, porque os Espíritos vêm hoje nos ensinar, né, alguma coisa que Jesus já falou. A nossa missão, olha a resposta dos Espíritos, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade, né? Então aí a contribuição dos espíritos no sentido também de fazerem aí a semeadura. E aí o que seria essa semente, né, que o semeador distribuiu aí para os vários tipos de solo? É a boa nova, é a lei de Deus, é a legislação divina, são as leis físicas, ou seja, as leis da natureza, e também as leis morais, né? Então, a legislação de Deus engloba tudo isso. E é esse o ensinamento, é essa a boa nova trazida por Jesus. É isso que os Espíritos nos trazem hoje em dia, né? Nos relembrando dos ensinamentos do Cristo, nos trazendo a legislação divina, as leis de Deus, todas elas, todas essas leis de Deus. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Aqui está falando da lei de justiça, de amor e caridade, como uma lei principal, e a gente vai falar daqui a pouco dela, né? De toda a legislação divina, a lei de justiça, de amor e de caridade é a lei principal, porque as outras derivam dessa, né? Então, a gente vai, aos poucos, penetrando nessa legislação divina, tendo acesso a essa legislação divina, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, entendendo que esse acesso a essa legislação divina que é eterna e imutável, como o próprio Deus. Deus é eterno e imutável, por isso que suas leis também são eternas e imutáveis. Por isso que nós espíritas não entendemos que possa haver milagre no sentido de derrogação das leis de Deus, porque Deus fez suas leis e ele não pode modificá-las ao seu bel prazer, porque elas são perfeitas, né? Então, quando se fala em milagre nesse sentido, a gente sabe que não pode acontecer isso. A gente pode até interpretar milagre no sentido de alguma coisa extraordinária, mas não no sentido de que Deus vá modificando, derrogando, modificando a sua legislação. Porque senão ele também seria assim passível de modificação. Então as leis são eternas e imutáveis. Nós é que não conhecemos toda a legislação divina. E aonde está essa legislação divina? Na nossa consciência, nós já trazemos isso. Só que esse acesso a essa legislação se dá aos pouquinhos, a partir do momento que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos crescendo espiritualmente.
nós vamos descobrindo, penetrando, levantando o véu de toda essa legislação. Mas já trazemos, vamos dizer assim, essa legislação como uma semente. Aos poucos ela vai frutificando. Aos poucos nós vamos nos dando conta, tendo consciência de toda essa legislação divina. E aí a gente pode dizer também, colocar aí como semente, né, como símbolo aí dessa semente, tudo o que coopera para a evolução do mundo. Então a gente pode dizer que uma palavra é uma semente, um gesto é uma semente, uma palestra é uma semente. Aí a gente fala assim, puxa, mas você está se comparando, ou está comparando os palestrantes com semeadores. Sim, mas não é para a gente se envaidecer com isso. É para nós assumirmos a nossa responsabilidade de semeadores. Nós somos semeadores a partir do momento que a gente leva ao outro a doutrina espírita. Quantas vezes as pessoas vêm nos perguntar? Quando sabem que nós somos espíritas, elas chegam para a gente e falam assim, mas como é que é esse negócio de reencarnação? Mas como é que é isso? Mas aí você volta, porque tem muita gente que não entende isso. Então, nós temos essa responsabilidade de sermos fidedignos à doutrina espírita, de estudarmos, em primeiro lugar, entendermos, para podermos divulgar isso daí na medida que formos questionados. Não é para a gente sair aí colocando, fazendo com que a pessoa aceite, não é isso não. Isso é proselitismo. Não, mas nós somos perguntados. Quando a gente se identifica como espíritas, eu acredito que já aconteceu aí com vocês, muitas vezes, tem aqueles que acham que a gente só prega coisa ruim, né? Mas a gente desperta o interesse do outro, que não conhece as coisas, né? Então, isso é muito interessante, né? As pessoas buscarem, né? Conhecer, perguntarem para a gente como é que é, né? E a gente poder responder para as pessoas, né? Nós podemos ensinar, podemos falar isso para as pessoas. Isso é de extrema importância e de extrema responsabilidade. E aí, quais os tipos de solos em que essas sementes caíram, né? Quais os tipos de solos? Primeiro, as sementes caíram ao longo do caminho. Os pássaros comeram e não chegaram a germinar. O que Jesus quis dizer com isso, né? Com essa semente que caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e comeram. São aquelas pessoas que não estão com ouvidos de ouvir a boa nova. Não querem saber de nada que seja espiritual, não querem, não se interessam, são os materialistas, né? Então são aquelas pessoas muitas vezes endurecidas, elas não querem se abrir a nada que esteja além da vida aqui terrena. Então o solo, não tem solo, elas caem ao longo do caminho, essas sementes não chegam nem a germinar, porque essas sementes não são absorvidas, não são vistas, não. Né? Os pássaros vêm e comem, elas são dispensadas. Então nós vemos aí, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas assim. Né? Quantas pessoas nós vemos ainda tão endurecidas, com o coração ainda tão fechado, tão fechadas ao bem, ao amor, ao espiritual, a alguma coisa, não é da doutrina espírita somente, não. Né? Alguma coisa que esteja além daqui do material. Né? Então, muitas pessoas estão fechadas em relação a isso. Elas não querem, não acreditam. Né? Nós conhecemos pessoas assim, que muitas se dizem pessoas ateias, não acredito em Deus, né? Não acredito em nada, né? Se fecham completamente a isso. É um tipo de solo que um dia vai se modificar, né?
mas ainda se encontram neste momento evolutivo. Outras sementes caíram em lugares pedregosos onde não havia muita terra. Essas sementes, elas logo brotaram, mas como as raízes não eram muito profundas, por causa da falta de terra, elas logo secaram, né? Então, algumas sementes, elas caíram aí entre as pedras, tinha um pouco de terra, mas era pouca terra, então elas criaram umas raízes ali, mas era uma raiz muito, muito superficial, e logo elas não frutificaram, não vingaram. São justamente as pessoas que descobrem a vida espiritual, se entusiasmam com isso, né? Elas se envolvem com isso, mas chegam os obstáculos, as dificuldades, o sofrimento, e aí as pessoas não querem mais saber disso daí. Né? Elas abandonam o trabalho. Quantas pessoas nós conhecemos? Algumas, né? Não são tantas assim, mas conhecemos casos de pessoas que chegam na casa espírita, se envolvem com o trabalho e tal, e daqui a pouco elas deixam tudo para lá, abandonam o trabalho na casa espírita, abandonam esse caminho, né? Porque não é fácil a gente colocar o crachá de espírita, nós sabemos disso, que não é alguma coisa que seja, né? A gente convive, a gente viva com facilidade, né? Porque a gente tem um peso, uma responsabilidade muito grande. Então, mas tem pessoas que são assim, elas acham muito legal, muito bom, né? Essa visão da vida espiritual, os ensinamentos trazidos pelos espíritos, mas não. Elas abandonam assim que a coisa começa aí a ficar feia, né? Desanimam quando a provação começa a bater na porta, né? A gente vê também muitos espíritas que abandonam o trabalho, aqueles que um dia, né, se envolveram na casa espírita, e porque às vezes as pessoas pensam, e aí a gente vê que a raiz não era profunda, né? Nós muitas vezes achamos que por sermos espíritas a dor não pode, não é que ela não vá nos visitar, ela não pode nos visitar, que os nossos amores vão ficar encarnados para sempre, que nós não vamos enfrentar dificuldades, obstáculos. Quando isso acontece, a gente fala assim, mas meu Deus, eu sou espírita, eu estou na casa espírita, eu faço trabalho no bem, né? Eu distribuo quentinha, eu estou envolvida lá ou envolvido no trabalho do bem da casa e tudo, e vai me acontecer uma coisa dessa? Mas a doutrina nos fala que nós estamos num planeta de provas e expiações, não é? Então, claro, modificando, aí passando por esse turbilhão que nós estamos passando para amanhã, né? E o amanhã mais próximo ou mais distante depende de nós, mas sabemos que esse amanhã vai chegar, esse planeta de regeneração vai chegar. Depende de nós anteciparmos ou deixarmos aí esse prazo correr aí, né? E depende da gente, né? Mas esse dia vai chegar. O planeta vai se transformar em um planeta de regeneração, né? Então, muitas vezes, a gente acha que essas coisas não deveriam acontecer com a gente, já que nós estamos envolvidos. Mas acontece, ou uma expiação, ou uma prova. A gente também não pode contar tudo, né? Botar tudo na conta de expiação. Às vezes é uma prova, não é uma penalidade, é uma prova pela qual nós estamos passando, né? Pode ser de uma vida passada, pode ser dessa vida, desse aqui e agora. Às vezes as dificuldades que nós passamos é do aqui e agora. São as causas atuais das aflições. Às vezes a gente acha que a causa está numa vida passada, não. É aqui e agora. Às vezes a gente colhe aqui e agora as dificuldades do aqui e agora.
né? Então, de qualquer forma, nada é por acaso, nada acontece por acaso, né? E aí, outras sementes, continuando, né? Outras sementes caíram nos espinheiros. Estes espinheiros cresceram e abafaram essas sementes, ou seja, essas sementes não chegaram nem a germinar. São aquelas pessoas que até vislumbram essa vida espiritual, mas os apelos materiais são mais fortes. Os vícios morais são mais fortes. Ah, mas aí, sabe aquela história de Jesus? Olha, se você quer me seguir, você deixa tudo para lá, deixa teus bens, tudo vem e me segue. Aí o que a pessoa falou? Não, não. Ah, não, vou deixar tudo para lá? Não. Não vou seguir, não, né? Ainda não é o momento de eu te seguir, não, porque eu não consigo ainda deixar as coisas para lá. E muitas vezes nós somos assim, porque está tudo muito bom, a vida aqui, né, material, às vezes os apelos são muito bons, e a gente não quer deixar isso de lado para nos modificarmos, para trilharmos um novo rumo, darmos um novo rumo aí nas nossas vidas, né? Aí muitas pessoas, né, falam assim, não, o espiritismo é ótimo, mas não é para mim. Às vezes as pessoas falam isso, não, ser espírita, mas não é para mim, não. Né? Ah, quando eu não posso me dedicar, a gente vai dando desculpa, para falar a verdade, a gente vai dando desculpa em relação a tudo, né? Ah, eu não posso me dedicar à casa espírita, ah, eu não tenho tempo, a gente tem. Se nós quisermos, nós podemos sim. Não é para casa, é para a gente, é um tempo para a gente. Né? A gente esquece disso, essa dedicação, essa ida na casa espírita é para a gente, faz bem para a gente. Vamos esquecer o resto, faz bem para mim. Né? Então, tem pessoas que adiam esse encontro com a doutrina espírita. Né? E finalmente, a semente caiu em terra profunda, em terra com solo bom, né? E aí essa semente deu uma raiz bem forte, bem profunda, germinou e frutificou. Esse é o solo daqueles que aceitam a boa nova, que aceitam esse caminho. E aí no final vem falando assim, cada semente frutifica, né? Umas dão 100, outras dão 30. O que quer dizer isso? As sementes frutificaram, mas cada um vai dar frutos ou vai dar aquilo que ela já pode dar. Cada ser humano é diferente do outro. Um que já tem uma caminhada evolutiva maior vai dar muito mais frutos. Aquele outro que tem um solo bom, que tem raiz profunda, vai dar menos frutos. Mas isso não importa. Isso é para chamar a atenção de que cada um vai dando na medida do seu estado evolutivo. Mas isso não é para nós compararmos. Ah, você deu mais. Não, não é isso. O que importa é que esses solos estão preparados. Esses solos, essas pessoas realmente aceitaram a boa nova, aceitaram um novo caminhar, né? E aí a pergunta, quem somos nós aí? Qual o tipo de solo que nós somos, né? Dentre esses que nós vimos aí, né, que Jesus trouxe para a gente. Será que nós já somos esse solo com raízes profundas? Eu acredito que sim. Nós já estamos aqui numa noite quente, e bem quente do nosso Rio de Janeiro, né? Nos dispusemos a vir à casa espírita, né, com a vida pulsando aqui do lado da casa espírita, né? E às vezes isso pode até, puxa, incomoda e tal, não, mas a gente está fazendo a nossa parte, a gente está emitindo luz nesse momento, a gente está absorvendo luz, nós estamos empenhados no trabalho de reforma íntima.
Não quer dizer que já estamos prontos, não, longe disso. Mas estamos conscientes de que queremos trilhar esse caminho. Esses somos nós que temos o solo preparado. Esses somos nós que estamos realmente imbuídos da boa vontade de renovação. Eu não quero mais ser uma pessoa cheia de vícios, cheia de defeitos, mas ainda os tenho, eu ainda tenho defeitos, porque eu estou me construindo a cada dia. Não é de uma hora para outra que nós apagamos ou desse solo fértil também se criam ervas, algumas ervas ainda, né, nesse estágio que nós estamos, algumas ervas daninhas. Coisas bons frutos, né, boas sementes, mas ainda erva daninha. Nós nos diferenciamos, vamos dizer assim, porque a gente já reconhece que aquilo não é bom, aquela erva daninha não é boa, e a gente já está no trabalho de tirar essa erva daninha, de limpar esse solo para que só germinem as boas sementes. Esse é o trabalho de renovação, né? De frutificação. Não é só o trabalho em que envolve não só o trabalho material, né, que é bom para a gente, é bom para a sociedade, é bom para a família, seja qual for o trabalho material, remunerado, não importa. Mas também o trabalho espiritual, o nosso trabalho espiritual de semeadores, de nos envolvermos no bem, de pensarmos no bem, sermos esse diferencial no mundo em que há tanto mal ainda. Né? As pessoas vibram tão negativamente. Né? Nós estamos aí, puxa vida, com 2 guerras, 2023, né? 2 guerras. Aí agora, na América do Sul, lá o presidente da Venezuela está querendo arranjar confusão também, né? É um momento assim que a gente vê que é a luta do bem e do mal. Olha a turbulência. Se nós não vigiarmos, a gente se envolve nisso daí. A gente se envolve nessa onda do mal, né? Então, não estamos aqui, quem está certo, não é isso. A gente está falando de tumulto, de guerra, né, dessa coisa ruim, dessa vibração de sofrimento, é disso, né? Que é sempre eu estava vendo hoje a reportagem, o Papa Francisco disse assim: numa guerra não há vencedores, e não há. É tanta dor, é tanto sofrimento, né? Não só essas guerras que envolvem os países, as nossas guerras internas, a guerra urbana que está tão exacerbada aí, né? A gente vive assim, a cada dia que passa. Eu tenho sobrinhos, já devo ter falado isso, que eu sempre falo muito dos meus sobrinhos, né? O meu sobrinho mais velho, ele mora em Portugal com a esposa e com o filhinho, eles vão chegar agora domingo que vem. E aí tem aquela alegria, né, de reencontro e tudo, né, e tal, mas há também tanta preocupação, né, porque eles vivem numa cidadezinha, vila, que é concelho, que eles acho que chamam lá em Portugal. É um lugarzinho pacato, mas pacato, disso não tem nada, né? E aí chegam aqui, vão sair não só de um lugar pacato, mas de um frio danado, de 7 graus para um calor aqui da gente, né? Então, é uma mudança, né? E essa preocupação, né? Porque, puxa, nosso Rio de Janeiro, né? Não só o Rio de Janeiro, mas como estamos aqui, a gente tem que falar do nosso Rio, né? É difícil, né? E a gente sabe que isso vai melhorar, mas até melhorar tem toda a preocupação. Né? Então é isso, nós fazermos a nossa parte, pelo menos a gente não engrossar o time daqueles que torcem contra, daqueles que dizem bem feito, nas redes sociais, tanta violência gratuita, tanta palavra agressiva, tanta
né? A gente fica assim, puxa, mas às vezes eu vejo e falo assim, mas para quê? Para quê? Para que isso? Né? E aí, quando nós falamos, para terminar, da lei principal, que é a lei de justiça, de amor e caridade, não tem como a gente não falar rapidamente sobre a caridade. Porque eu acho que é alguma coisa que a doutrina espírita está sempre nos estimulando. É a caridade. Em todos os sentidos da caridade. Caridade material, caridade moral. Às vezes a gente pensa que é só a matéria, né? Só o dar alguma coisa, um alimento. Não, não é só isso. Né? Porque o que é a caridade, como eu entendia Jesus? É a benevolência para com todos, é ser bom e gentil sempre. Acredito que a gente ainda não consiga ser bom e gentil sempre, mas que a gente entenda isso e que a gente queira ser bom e gentil sempre. Tenhamos isso como objetivo, porque um dia a gente vai chegar lá. O importante é hoje nós colocarmos metas na nossa vida. Não nos preocupemos em atingirmos o objetivo. Ele vai acontecer. Mas o que importa, eu acredito que seja o diferencial do espírita, é colocar essas metas. Porque quando você coloca isso como objetivo, você passa a perseguir esse objetivo. E as dificuldades que você encontra no caminho, você vai superando. Porque seu grande objetivo é ser bom. Ser bom e gentil sempre, né? Desejar o bem e não o mal. Nós falamos aí, tantas pessoas desejando o mal uma das outras, né? Quantas vezes as pessoas têm palavras tão duras, desejam tanto mal. Não que as pessoas nos agradem sempre, que não nos deixem chateados, não é isso não. Mas vamos tentar frear os nossos maus pendores. Retribuir o mal com o bem. Precisamos retribuir o mal com o bem. Tentar, pelo menos. Nós temos o exemplo do Chico, né, que quando o cachorro dele foi envenenado, ele foi lá e comprou uma máquina de costura lá, ficou chateado. Aí o Emmanuel falou, tira isso do coração. E comprou a máquina de costura lá para a vizinha, que estava pensando em fazer um bem para ele quando envenenou o cachorro, porque achava que o cachorro dava muito trabalho para ele. Então ela não fez por mal, né? Então é isso, é a gente retribuir o mal com o bem, socorrer se o inimigo precisar. Isso é que é ser bom, é socorrer se aquele que a gente tem dificuldade de convivência precisar, superarmos a nós mesmos e ajudarmos. Caridade é indulgência. O que é ser indulgente? É ser tolerante com o outro, é não menosprezar ninguém, né? A gente precisa ter esse entendimento de ser tolerante, porque situações para nos tirar do ponto de equilíbrio estão aí, toda hora. Foi semana retrasada, bom, enfim, eu fiz uma palestra lá no Núcleo Chico Xavier, lá na freguesia. Aí eu estava falando disso daí, né? Da caridade, da indulgência. E engraçado que nesse dia, agora não tem como, estava um dia de muito calor. O negócio agora para a gente vão ser dias de muito calor. E aí eu estava no quarto, eu estava me arrumando, liguei o ar-condicionado, porque você já sai do banheiro já pingando, né? Aí liguei para ficar lá na frente, botando a roupa, porque não dá nem vontade de se arrumar, nem nada, né? Aí, nisso, meu marido resolve entrar no quarto, ver a roupa dele, ficar na frente do ar-condicionado, no momento em que eu estou me arrumando para fazer a palestra. Aí eu me irritei, eu confesso que eu me irritei. Eu não fui indulgente, eu não fui tolerante, né? Fui posta à prova e não passei na prova. Aí depois eu até comentei isso, mas acontece, é isso, porque nós somos assim. Aí eu não posso nem botar a culpa no calor, a culpa foi minha. Mas somos assim. Aí a gente reconhece, erra,
volta para o caminho. É isso, faz parte da nossa vida. A gente fica chateado, a gente fica aborrecido, né? Fazer malcriação, tudo isso faz parte de todos nós. Vai chegar uma hora que não vai ter nada disso. Os sentimentos vão ser muito mais sublimes, mas ainda estamos assim, envolvidos aqui com isso, né? Mas já somos o solo fértil, nossas raízes estão cada vez mais profundas. E é isso que precisamos, aprofundar mais nossas raízes, né? E o perdão, finalmente o perdão, que não é esquecer o mal feito. Perdoar não é esquecer o que o outro fez, mas é você lembrar sem a carga emocional negativa. Você lembra daquele fato, mas aquilo você não fala mais assim, isso me incomoda, não posso nem pensar nisso daí. Não. Perdoar é isso, é você lembrar, mas não sentir aquela energia negativa daquele fato. Né? É você sublimar isso daí, você conseguir superar a si mesmo, perdoar os outros, perdoar a si mesmo quando você ainda não consegue, você ainda tem dificuldades. Perdoar é assim, a vida é assim, faz parte de todo esse processo. Né? Às vezes a gente quer tanto ser melhor, a gente, puxa vida, mas nós que estamos aqui nessa situação de falar, puxa, mas eu erro tanto, eu faço tanta bobagem, mas faz parte do meu processo de crescimento. Hoje, sem vaidade, mas eu sou melhor do que eu era ontem. Pelo menos o meu objetivo, a minha meta está muito mais fortalecida, está muito mais clara. Né? Mas somos assim. Então, meus irmãos, que nós possamos todos refletir sobre essa importante parábola do semeador, pensar em que tipo de solo nós somos ou queremos ser, e a partir daí, como eu falei, acredito que todos nós já estamos preparados, o solo já está ali prontinho, que possamos cada um frutificar sem pressa, sem ansiedade, mas aos poucos, e frutificando e trazendo bons frutos, contribuindo com a frutificação, a disseminação da Boa Nova. Muita paz.